Bom, você já tem uma noção do que é a moralidade administrativa. Não, você tem que ser ímprobo porque você violou a moralidade administrativa. Amigo, moralidade pra você não é a mesma moralidade pra mim, cara. Certo? Eu bebo toda noite, mas bebo em casa. Pra mim isso é moral. Você não bebe, você não pode achar que eu acho imoral. E sem fazer analogia à bebida. Tá? É um exemplo tosco que passou na minha cabeça. Por quê? Não sei. Mas enfim. Você sair de amarelo é um negócio legal. Porque todo mundo usa azul. Cara, eu gosto de amarelo. Não tem nenhum problema, cara. Eu gosto de verde. Entendeu? E isso começa a ter um grande problema, porque você tem várias e várias ações de improbidade que elas são pautadas em princípios. Isso causa uma insegurança jurídica gigante. Insegurança? Sim, porque você pode chegar um oficial de justiça na sua casa e falar, olha, ação de improbidade por desrespeito ao princípio da moralidade. A lei da ação de improbidade administrativa, ela visa coibir o administrador que age com má fé. Certo? Essa é uma discussão assim, gigante no âmbito dessa lei. E eu vou tirar um exemplo, acho que vocês conhecem esse doutrinador, que é o Fábio Medina Osório. Ele era, se não me engano, ele era procurador do Saúde, ele foi indicado pelo Temer para ocupar a Procuradoria Federal, fugiu o nome, mas o cargo mais alto era ele. Ele é um doutrinador que estuda muito a fundo a questão da improbidade. E eu acho que o exemplo que eu vou te dar vai te deixar muito claro, e você vai falar, putz, tem razão. Porque foi um exemplo que eu dei na minha pós, quando a gente estava discutindo esse tema. Mandado de segurança. Mandado de segurança é o remédio para resguardar direito líquido certo, quando houver ilegalidade ou abuso de poder. José dos Santos Carvalho Filho, ele fala que no fundo tudo é uma ilegalidade. Abuso de poder é uma ilegalidade. A gente vai ter abuso de poder no final. Legal. Então assim, se você considera que qualquer ato ilegal, um ato ilegal pode desrespeitar a própria legalidade, a moralidade. Se você considera que qualquer ato ilegal é um ato ímprobo, sempre que você tiver uma sentença concedendo a segurança, certo? Necessariamente aquele agente público ele tem que ser punido por um ato ímprobo. Consegue entender? É um negócio tão louco que é verdade. Sempre quando alguém fala, estava na sua cara e você não vê, é verdade. Por quê? Se a sentença da segurança ela vai confirmar um ato ilegal, automaticamente então você começa a entrar num negócio e fala, cara, que loucura, tudo é ato ímprobo. Quando na verdade a gente liga a TV, você consegue definir, pô, isso daqui é um ato ímprobo, isso daqui não é. Te dou um exemplo, teve um prefeito que não fez uma licitação, mas eu vou fugir dos detalhes aqui, não que o caso seja sigiloso, mas enfim, não é ético falar. Dispensou a licitação porque, não tinha um outro prestador de serviço na região. Não tinha. E, precisava fazer um parquinho lá, reformar um parquinho que estava tudo quebrado, os trepa-trepa tudo enferrujado, balanço quebrado, né, crianças se acidentando. Ela reformou o parquinho, contratou a empresa que tinha lá, não fez licitação, tomou ação de improbidade. Isso é improbidade? Desculpa, para mim a lei de improbidade foi para punir o rapaz que dispensa a licitação, no caso não é. E lógico, aplique-se a lei na exata medida da lei, certo? Eu não sou louco de falar assim, não, a gente tem que punir todo mundo, não. O cara tava com 50 milhões de dólares ali. Há uma presunção que é dele, sabe, também, assim, ninguém é inocente, né? Então, acho que assim, todo rigor tinha um professor que falava, todo rigor da lei na exata medida da lei. Nada além, nem aquém. Outra situação, a lei de probidade, enriquecimento, você tem várias penalidades naquela lei. Uma delas é o prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário,
E aí tem um exemplo que eu acabei de falar. O prejuízo ao erário, até então, tem um tema de repercussão geral. Você sabe qual o tempo para cobrar prejuízo ao erário? Indefinido, porque o prejuízo ao erário, o entendimento predominante é que ele é imprescritível. Então você pode entrar daqui 30 anos falando que você causou um prejuízo. Você atualiza R$100 para daqui 30 anos, chega uma ação de propriedade administrativa na sua casa, você tem multa civil, suspensão dos direitos políticos, impossibilidade de contratar com o poder público. Cara, o que justifica isso? As prerrogativas do poder público, o bem público sendo disponível. Agora eu te faço a pergunta, isso é proporcional? Não sei, tem uma repercussão geral que vai decidir isso, entendeu? Outra coisa, você, majoritariamente, vou fazer uns comentários aí, enfim, só não falem pro professor, tá? A lei de improbidade, você tem uma certa posição pacificada que as penalidades dela são cíveis. Aparentemente, você acha que não tem nenhum prejuízo, mas por outro lado tem. Vamos lá. O que é mais grave para você? Uma pessoa que é condenada por um crime a 1 ano de... Acho que não cabe nem reclusão. Eu sou péssimo em direito penal, viu? Pessoalzinho aí que já manja, já dá aquela ajudada. Eu acho que é assim, só para não saber. Uma pessoa que toma 1 ano de detenção, que enfim, deve ter alguma medida aí que substitui, eu tenho certeza que tem, eu só não sei qual. Ou uma pessoa que é processada por ofensa à moralidade e toma uma suspensão dos direitos políticos. Gente, desculpa, a lei de improbidade administrativa, concurso público é cível, hein? Mas eu tô te falando, os efeitos dela são muito mais graves do que um efeito penal, por suspensão dos direitos políticos. Você quer ver político ter medo de lei? Lei de improbidade. Porque ele sabe que se sair condenação em segunda instância, preenchendo os requisitos, ele é pego pela ficha limpa. Isso é, se não excepcionar alguma outra coisa, mas ele pode cair na ficha limpa. Segundo, acabou a suspensão dos direitos políticos, 8 anos, ninguém mais sabe quem é o cara. A não ser que você pega aqueles interior assim, que é o Toninho da Fazenda. Todo mundo sabe que é o Toninho da Fazenda, certo? Não sei se alguém é do interior, mas é assim que funciona, você sabe quem. Então, assim, e aqui uma proposta reflexiva. Até que ponto uma lei de improbidade... fora isso tem a multa cível. Até que ponto a lei de improbidade é uma lei cível? É complicado, aí você cai numa outra questão. Os artigos 9, 10 e 11 que prevêem as características, os tipos de improbidade, entende-se que eles são tipos abertos, você não precisa ter uma caracterização que nem no direito penal. Problema, você não tem a tipificação. Você não tem a tipificação, qualquer coisa é improbidade. Você pensou, moralidade, pensou errado, publicidade, você não foi eficiente. Onde isso vai parar? A lei de improbidade é uma lei interessante, mas assim, como diz acho que o Venosa, com Grano Salles, entendeu? Porque, enfim, vamos voltar para a aula aí, senão a gente vai divagando aí, mas enfim, é uma lei interessante. Concursos, procuradores, tem que ter isso na cabeça, lei de improbidade, e pior que não adianta, decoreba situações, você sabe por causa do prejuízo ao erário, mas, enfim... frustrar a licitação. Frustrar a licitação é ato de improbidade. Tudo vai se relacionando. E tudo tem um princípio. Pode ser, de repente, um pensamento errado, mas tudo tem um princípio para se justificar. Certinho? Acho que te respondi. A lei. Abriu, agora beleza. Então leiam a lei que. Ela é curtinha, mas. Vixe. Pagaram a luz Até 10h40. Não, vamos com fé. Gravando aí, certinho? Bom, gente, vamos continuar aí, certo? A gente falou sobre a legalidade, então aí as palavras-chave para vocês se lembrarem da legalidade. Enfim, aí a gente vem para o segundo princípio do LIMP, que é o princípio da impessoalidade. Impessoalidade é a característica
muito marcante de quem não é especial. Por que quem não é especial? Porque a administração pública ela não pode tratar as pessoas de uma forma diferente, certo? A administração pública tem que se pautar em critérios objetivos, neutros. E aqui a gente tem duas facetas do princípio da impessoalidade. Duas facetas não, duas características. Primeiro, a administração pública não pode causar privilégios para alguns em detrimento de outros, ou seja, privilégios e prejuízos. É vedado a administração pública beneficiar, seu nome? A Evelyn, e prejudicar a Amanda. Lógico, sem nenhum critério. Por quê? Porque a administração pública ela é limitada pela lei. Se há um limite imposto pela lei, você afasta critérios subjetivos do administrador público. Isso é muito fácil quando vocês pegam a lei de licitações. A lei de licitações também, procuradoria, pode ir fundo ali que coisa pesada. A lei de licitação, ela coloca que um dos critérios do julgamento é o julgamento objetivo, certo? Por que um julgamento objetivo? Porque você tem que afastar subjetivismo. É vedado ao administrador público achar. O administrador público tem que colocar o que está na lei. Então essa é uma faceta bem preponderante aí na impessoalidade. Segundo, isso acho muito engraçado porque a definição é muito boa. A administração pública ela não tem rosto. E não era para ter. Tá? E aqui a gente tem no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, uma situação que vai ficar muito clara do que é o princípio da impessoalidade de uma administração sem rosto. Diz o artigo: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades públicas. Direito comparado. Mas, por outro lado, existem várias ações de improbidade por conta da impessoalidade. Mas aí a pessoa sofre esse processo de improbidade? Sim. Salvo engano, hoje saiu no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que eu não vou me lembrar o município, mas enfim, tem um estádio municipal que estava com as cores preponderantemente azul e amarela. Coincidentemente, o chefe do executivo era de um partido que era ligado a essa cor. Então o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade, porque a administração pública não tem rosto. Houve uma justificativa de que, apesar de ter essas cores, havia uma preponderância, nada. Antigamente isso era muito comum no interior. Prédios azuis, prédios vermelhos, e novamente sem... Quando a gente fala de direito administrativo, vem a coisa da política, e a política tá aqui, ou você é isso, entendeu? Acho que vamos tentar deixar um plano mais assim, entender, certo? A gente não pode ficar preso a paradigmas, ou você é PSDB ou você é PT. Existe sempre um meio termo. Certo? Não é porque você é de esquerda, eu sou de direita que eu tenho que te bater, gente. É um negócio muito louco, né? Não é um negócio muito louco? Mas não é porque... ela funciona muito mais para o interior do que para as grandes cidades, né? E aí é fácil pegar o prefeito lá da cidadezinha, pequenininha. É que no interior as coisas são mais concentradas. E assim, a gente está em São Paulo, e assim, existe um Brasil e existem vários Brasis.
Né? Não sei, assim, se vocês tiverem a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil, façam isso, que apesar de às vezes valer mais a pena viajar para fora, você conhece realidades diferentes, né? Eu fiz um ano retrasado a costa aqui de um município, não vou falar qualquer, de um município não, de um estado, que eu vi pessoas morando naquelas casas de pau a pique, né? Gente, eu achava que aquilo... Não, assim, não sou inocente, mas eu não achava que era um negócio tão assim. E é uma praia maravilhosa. Então, você tem vários contrastes, e ali a coisa é mais concentrada. Agora você pega em São Paulo, certo? E assim, ciclovia vermelha, remete necessariamente ao partido? Não sei. Existem outras ciclovias vermelhas no mundo? Não sei. O prefeito pintou o estádio de azul. Tem a ver com... Não sei, cara. Entendeu? Então, aí a gente entra numa parte que... Você lembra quando eu falei de poder discricionário? A administração pública ela tem essa margem de conveniência e oportunidade. Às vezes a cor vermelha era a cor mais barata. Às vezes a cor verde é mais barata. Né? Então, assim, é muito subjetivo. E às vezes a lei de improbidade administrativa, com base só em princípios, ela é mais fácil de você achar, mas é mais difícil de você provar. A lei de improbidade administrativa, existem algumas situações, mas como regra, o ônus da prova é do MP ou do ente público. Mas tudo isso por quê? Porque sabe, a gente não precisa ser de direita nem de esquerda, gente. Isso está muito intrínseco aqui, porque a gente vivencia essas situações no dia a dia. Certo? Diga. Eu vi algo bem por cima sobre a Procuradoria ter entrado com uma liminar para que o Dória tirasse tudo que se refere à Cidade Linda. A Cidade Linda, né? Exatamente. Porque a Cidade Linda, em tese, estaria muito ligada à imagem dele. Se não me engano, a imagem do Dória, certo? Quando, na verdade... você tem que ter em mente que a administração pública não tem rosto. Quem está fazendo não é ele, certo? Não é o Dória, não é o Haddad, não é o João, Pedro, não é o Toninho da Fazenda, não é ninguém. É administração pública. Mas ele não corre o risco de ser uma consequência, como ele está na administração pública, está na prefeitura, ele faz ou a situação tem que mostrar o que está se passando, mas sem mostrar o rosto. Então, exatamente. Quando você dá uma lida bem atenta no artigo, ele fala que aqui, ó, as publicidades devem ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, assim, o túnel, esse túnel liga tal. Agora, você mete um símbolo, você mete um nome, aí você começa a ter situações que... Entendeu? E o direito administrativo, ele apesar de... Eu sei que não tem muita gente que gosta, tal, eu sou meio louco, tô nessa área, tá? É legal, gente, porque é muito palpável, certo? Pô, você vai sair daqui, você vai embora de metrô. O que é o metrô? O metrô é um serviço público. Se ele é um serviço público, ele é regido, entre outros princípios, pelo princípio da continuidade. Aí você fala, pô, mas tem greve no metrô. E o princípio da continuidade? Os tribunais colocam uma necessidade de trens, metrôs tramitarem em horário de picos. Por quê? Por causa da continuidade do serviço público. Então, assim, o direito administrativo é muito intrínseco no nosso dia a dia. Professor, aproveitando o gancho, eu atuo na área administrativa. O cliente, no caso, é de âmbito nacional, atuo no Nordeste. E tudo que você fala aí, eu visualizo no meu dia a dia. O que eu percebo? Tem processo que consigo acompanhar por telefone, alguns órgãos têm acesso pela internet, enfim. Mas muitas coisas vai com o jeitinho no falar, no solicitar,
estudar, é entender qual é o caminho das pedras para conseguir informação, para conseguir protocolar, enfim. Isso no direito administrativo é um pouco complicado para a gente entender no início. Eu comecei a atuar há pouco tempo nessa área. Né? Então, assim, aí quando você falou que a jurisdição é una, é um pouco assim estranho a gente conseguir juntar tudo quando você vê que de fato são coisas diferentes. Você pode falar um pouquinho disso? Porque isso acaba entrando nesses princípios todos. Claro. E na jurisdição una. Se não me engano, tem um processo administrativo, só que esse processo administrativo diante de ilegalidade, ele pode ser levado para o Poder Judiciário. Então você tem um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, está apurando a conduta de determinado servidor. A pessoa não foi notificada, o processo correu à revelia, tem uma decisão desfavorável a ele, tá lá, foi publicado, ele foi exonerado. Não, mas eu não fui não, tá aqui. Você leva isso para o Poder Judiciário. Órgãos públicos, você tem essa questão, porque ao mesmo tempo que você está lidando com pessoas, essas pessoas se encontram estritamente vinculadas à lei. Então, por exemplo, se você está com prazo para apresentar uma defesa, eu tenho absoluta, com I até, hein? Brincadeira, gente, cadê? Eu tenho absoluta certeza que a lei de processo administrativo municipal, ela vai dar um prazo para a pessoa. E se você não tiver acesso a essas cópias, você pode entrar com uma ação, com mandado de segurança, que o acesso aos autos é uma garantia intrínseca ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Eles perdem muitas vezes os autos. Aí mas o correspondente não consegue encontrar, entendeu? Aí o servidor fala que não encontrou, e aí parece assim, às vezes que é terra de ninguém, sabe? Terra sem nome. Mas então, isso eu amo o direito administrativo, mas isso me chama muita atenção. Tamo junto. É que assim, você tem um outro problema, que é cada ente tem o seu próprio processo, né? Como eu disse no começo, a competência para legislar sobre direito administrativo é concorrente. Ou seja, o processo administrativo do município de São Paulo pode ser totalmente diferente do processo administrativo de Araçatuba. Entendeu? Então a gente tem essas peculiaridades, né? Mas acho que o desafio é você entender essas peculiaridades. Com relação ao processo administrativo, a lei de processo administrativo federal, a 9... Estou testando, né? Ela tem disposições que ela é quase que exatamente igual. Parece que, assim, pegaram aqui e falaram, pode pegar, mas não faz igual. Então tá bom. Só mudaram o nome. Prazos, às vezes é 10, 15 dias, mas assim, desculpa, tá basicamente isso. Sim. Perfeito? Legal. Bom, então o que interessava falar desse princípio era isso e o exemplo constitucional. Certinho? Dúvidas, angústias, sugestões. Beleza. Essa situação de ausência de rosto é muito engraçada, mas enfim. Bom, terceiro princípio. A gente chegou no M do LIMP, da moralidade administrativa. A gente teve uns comentários aí sobre a lei da improbidade. Quando a gente fala de moralidade administrativa, é um conceito difícil de você palpável, né? O que é moral? É um conceito difícil. Um conceito ligado à boa fé. Enfim, é um conceito que vocês vão abrir os livros, eles não dão uma definição que nem a legalidade. Acho que uma situação interessante é assim, isso vem vários, assim, a moralidade administrativa implica em padrões de ética e honestidade normalmente aceitos. Ajuda? Não. Mas enfim, essa ideia, o que é moral, mas assim, o que é moral, o que é legal às vezes não é moral, o que às vezes é ilegal é moral.
Entendeu? Então é uma situação um pouco difícil, ele é menos palpável do que os outros. O que interessa quando a gente está falando desse princípio, que por diversas vezes a Constituição coloca um tipo de tutela especial para o princípio. Coloquei aqui a lei de improbidade administrativa, que a gente até fez alguns comentários. Você tem a lei da ação popular, e você tem a lei de... Não, a lei não. Você tem expressamente um crime de responsabilidade do presidente da República por atentar contra a probidade administrativa. Enfim, é muito difícil conceituar, é boa fé, enfim, é uma coisa meio nessa zona cinzenta aí, o que é moral, o que não é moral. O que interessa saber aqui, a moralidade ela é tutelada pelo ordenamento, ela impõe padrões de ética para o administrador, apesar de muito subjetivo, às vezes você consegue configurar um ato de improbidade por ausência de moralidade. Mais do que isso, ação popular, várias e várias ações populares. O problema da ação popular é que acaba sendo um instrumento que é um instrumento interessante, mas de um ponto de vista econômico acaba nem valendo a pena. Por quê? Porque a pessoa tem que contratar um advogado, muitas vezes a pessoa que entra com uma ação popular é o próprio advogado. Isso é uma coincidência bem legal. E saindo um pouco dessa parte constitucional, eu fiz aqui referência a dois atos que vale a pena dar uma leitura. A resolução 7 de 2015 do CNJ, ela disciplina, exercício, ele entra naquela questão da nomeação de cônjuges. Então vale a pena dar uma lida para quem for prestar concurso, pela questão do nepotismo. Vocês se lembram do nepotismo? Acho que a súmula vinculante 13 vai ser melhor. A súmula vinculante 13 coloca aqui a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, com afinidade, até terceiro grau, inclusive, tal, para exercício de tais funções, viola a Constituição Federal. É a prática do nepotismo, que é muito comum no Brasil. Importante, súmula vinculante essa súmula vinculante tem exceções, viu? Vamos dar uma lidinha assim, de leve, que acho que é interessante aí ter um conceito da moralidade, não é? Beleza? Dúvidas? Não? Beleza, vamos para o princípio da publicidade. Que é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade nada mais é do que a exigência de ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública. Consistindo num dever de transparência, salvo quando a lei exige quando a lei exigir algum tipo de sigilo. Por exemplo, e é um dos tópicos ali da nossa grade, como conceito aqui, tem situações de segurança de Estado, segurança da sociedade, intimidades envolvidas, enfim. Eu coloquei aqui a Lei 12.527, uma lei importante, em Lei de Acesso à Informação. Ela coloca 3 tipos de restrição: para informações ultra secretas, informações secretas e informações reservadas. Se estiver no edital, pode ler que... Enfim, tem que saber. Bom, o que interessa aqui é saber é que a publicidade é a regra, como fazer uma analogia ao processo civil, e a exceção, ela sempre vai estar em lei.
essa publicidade, ela tem duas situações peculiares. Por quê? Nos atos individuais, que são aqueles que visam atingir determinada pessoa, apenas essa pessoa vai ter um interesse. Por exemplo, um servidor que leva uma sanção de advertência. Tem sentido eu dar publicidade geral num quadro, na entrada? Não, não tem. Então a gente vai ter a situação da publicidade mais restrita, mas ainda assim é uma publicidade. Publicidade não é que tudo seja divulgado para todo mundo. Por outro lado, se for um ato geral, aí não tem como escapar, porque vai visar pessoas indeterminadas, então todo mundo vai ter que ter conhecimento daquele ato. Até porque a publicidade, isso é interessante, hein? Ela é uma condição de eficácia do ato administrativo. Professor, então quando se coloca lá, até no caso que a minha colega me contou, ela é professora, e aí fica lá aparecendo o nome dela e o valor do salário dela. Isso não seria ato pessoal? Isso está sendo debatido na STF, tá? Salvo engano, foi no STF, não, desculpa, a STF não, a PGR, a Raquel Dodge, ela saiu hoje, não sei se é de hoje, mas estava de hoje, que ela vai dar uma ampla publicidade aos salários do pessoal do MP, se não me engano, é isso, alguma coisa nesse contexto, tá? A gente tem aí essa questão da publicidade e, por outro lado, os servidores comentam que isso daí estaria invadindo a intimidade, privacidade. Olha, é um tema que eu prefiro não dar uma opinião, tá? Mas a gente vai entrar numa situação aí de conflito de princípios. De conflito de princípios, a gente tem dois princípios colidindo, o que a gente faz? Pondera. Quando a gente tem duas regras, uma sobrepõe a outra, né? Então, assim, pressupondo que sua amiga seja uma servidora e tudo mais, isso daí é um debate gigante, certo? E assim, sem exprimir minha opinião pessoal, mas enfim, Por um outro lado, né, professora, a gente tem aí os salários altíssimos de juízes e membros do Ministério Público que não justificam, né? Então, tá certo que está expondo todo mundo, né? Vários funcionários públicos que não deveriam estar nessa gama toda, mas... Gente, vou dar uma sentadinha. Por outro lado, para tentar justificar aí essa situação, né? A ideia é justamente dar publicidade. Só que aí você vai entrar num problema. Até que ponto a publicidade está invadindo a sua intimidade? É choque de princípios, né? Enfim, como a gente vai decidir isso, né? Nós, meros mortais, né? E assim, por outro lado, poxa, você tem qualquer pessoa sabendo quanto você ganha, uma pessoa que pode saber onde você mora. Então, assim, é complicado você colocar tudo no mesmo patamar e falar, não, tem uma regra única, né? Mas depois dá uma lidinha nessa notícia da PGR aí, que de repente dá uma clareada aí pra você. Migalha. Beleza. Bom, publicidade, só uma última situação ali que acho que passou. Não dar publicidade para atos oficiais é um ato de improbidade administrativa. Novamente, improbidade administrativa. Bom, princípio da eficiência. O princípio constitucional mais moderno, ele pressupõe uma administração pública gerencial. Uma administração pública pautada por critérios de organização, qualidade, celeridade, economicidade e produtividade. Traçam-se metas a serem seguidas, sempre com respeito à lei.
Enfim, oi? Teve uma situação recente em relação às metas que seriam estabelecidas para funcionários públicos recentemente. Acho que é baseado nesse princípio da eficiência. Eu não lembro agora quem estava discutindo esse assunto, mas estavam discutindo em relação às metas que são impostas para a avaliação de funcionários públicos, e aí questionou-se por que o funcionário público tem que cumprir essas metas para serem exonerados, né? Porque estabelece essas metas. E aí, se não me engano, eles basearam-se nesse princípio da eficiência. Porque como eu disse, né, você está estabelecendo uma administração pública gerencial, uma administração pública pautada por metas, né? De certa forma, eu estava comentando aqui contigo, né, meu caro? Como que é seu nome mesmo? Se pegar o período, ele é um período no Brasil que a gente estava tendo muita situação de privatizações, que é de 98. Então a ideia foi modernizar a administração, para colocar uma maior eficiência. E a gente tem aquele problema do princípio, né? O princípio é um mandado, enfim, né? Se houvesse punição e tal, talvez os princípios fossem mais, né? Mas enfim, faz sentido a ligação. Certinho? Dúvidas? Gente, eu achei que eu ia falar todos os princípios rapidinho, hein? Mas ó, tá rolando, hein? É um caso de amor, né? Aqui, ó. Vamos lá. Eu já falei um pouquinho sobre ele. Princípio da presunção de legitimidade ou veracidade do ato administrativo. Aqui o pensamento é o seguinte: a gente comentou lá atrás que a administração pública sempre deve se pautar na lei. Se a administração pública se pauta na lei, logo os seus atos, ou seja, tudo aquilo que é emanado dela, observou a lei. Portanto, tais atos são legítimos. Eles estão de acordo com a lei. Os fatos invocados, eles são verdadeiros. O que justifica a fé pública, por exemplo. Certinho, vocês vão ver quando vocês estiverem estudando ato administrativo. Por outro lado, essa é uma presunção relativa, ou seja, uma presunção que cede mediante prova contrária. Presunção iuris tantum. Contudo, o ônus da prova aqui é invertido. Você tem uma presunção de legitimidade, você está falando que aquele ato não é legítimo, aquele ato não aconteceu, o ônus seria, no caso, administrado. Esse princípio é bem importante, mas vocês conseguem perceber que ele é muito ligado à legalidade, muito ligado. Tudo vai se desenvolvendo de acordo com a legalidade. Embaixo, adiante, princípio da autoexecutoriedade. Não, desculpa. Sim. E aqui a gente vai encontrar aquela faceta a gente comentou no começo, lembra? O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Aqui, um desdobramento. Abre parênteses, só. Uma conceituação aqui. A administração pública pode executar seus próprios atos sem a necessidade do poder judiciário.
coisa de louco, mas é isso mesmo. E mesmo assim eu brigo particular. O que não é visto numa relação entre iguais. Eu quero que um contrato seja cumprido, a outra parte não quer cumprir, tem que ir pro judiciário. Lógico, autoexecutoriedade no estrito limite da legalidade. Também outra característica que vocês vão ver no ato administrativo, quando estiver estudando administrativo. Respiro e vamos para o princípio da autotutela. Aqui. Em síntese, o princípio da autotutela coloca que a administração pública pode revogar os seus atos por critérios de conveniência e oportunidade. Gente, ó, tá aqui, ó, súmula 347 do STF. Ou anular os seus atos quando eivados de ilegalidade. Então a gente tem duas situações. Acho que eu escrevi pequeno. Bom, autotutela. É isso? Autotutela. A gente tem a hipótese de revogação, hipótese de anulação. Revogação incide em razão da mera conveniência ou oportunidade da administração pública. Sempre de uma forma justificada. Por outro lado, quando a gente fala de anulação, a administração pública não tem outra saída. Ela deve... quando a gente fala de ilegalidade, o caso é de anulação. E de repente isso daqui fica bem... Eu vou aqui conveniência. Gente, isso pode parecer que não, mas às vezes confunde. Nossa, como eu vou fazer? Aquelas coisas que você tem que dar o Mr. M, né? Lá, que começa com C e R, é que A e duas vogais, duas consoantes. Não sei, de repente é a mágica. É o jeito que a mágica desenrola. Característica importante. Você nunca vai ter anulação, você nunca vai ter revogação de ato ilegal. Somente anulação e vice-versa. Anulação, ela pode acontecer de ofício ou então mediante provocação pelo Poder Judiciário. E aí você vai ter a tutela do direito. Os efeitos aqui estão aqui. Ou seja, eles são retroativos, porque se há uma ilegalidade, por outro lado aqui é o contrário. Portanto, a autotutela nada mais é do que a administração pública se fiscalizando.
exercendo um poder de fiscalização sobre si mesmo. E aqui a gente tem coloquei aqui 2 súmulas e um dispositivo legal que deixa essa ideia bem clara. STF declara a nulidade de seus próprios atos, onde pode liga se deve, porque aquela regra hermenêutica de sempre. Se o ato o pensamento aqui é bem assim, se o ato é nulo, ele não foi praticado de acordo com o direito, portanto ele não deve subsistir. Legal? Aqui a súmula do STF, que acho que deixa nada mais... Nossa, minha voz é meio feia, gente. Nossa, eu tô triste, acho que ela vai acabar agora. Não, o meu som não é melhor. Fica tranquila. E aqui a Lei de Processo Administrativo Federal, ela coloca também a mesma situação. Legalidade, conveniência e oportunidade. Só que aqui ela vai um pouco mais além, ela coloca respeitados os direitos adquiridos. Bom, o que importa aqui é isso daqui. Mágica. Não vi nenhum autor falar sobre isso, então, salvo engano, Direitos autorais. joga aquela... Bom, estamos chegando lá, hein? A aula vai até 10h30? 10h30, O atraso foi meu, mas eu não vou penalizar ninguém, tá, gente? O metrô quebrou, não estava funcionando. Eu saí na Vergueiro, peguei um táxi. O primeiro táxi que passou falou, segundo também, falei, um rapaz muito simpático lá. Aliás, um agradecimento especial a ele, né? Ele colaborou aqui. Falei, putz, cara, tô atrasado, galera. Não, fica tranquilo. Eu tava chegando aqui, doido, né? Esqueceu de sacar dinheiro. Motivação tem uma peculiaridade que a gente às vezes confunde motivação com motivo, tá? Então isso é bem legal ter a diferença na cabeça. Motivação. A administração pública é obrigada a expor os condicionantes de fato e de direito que autorizam o ato administrativo. Todos os atos da administração têm que ser fundamentados, salvo algumas coisas que a gente vai ver. Antigamente tinha uma divergência, que agora é mais pacífico, se nos atos discricionários, isso é, aqueles atos administrativos que eles são pautados por critérios de conveniência e oportunidade. Olha, isso daqui, discricionariedade. Se os atos discricionários precisam ser motivados, seja vinculado ou discricionário, todos os atos precisam ser motivados. Essa motivação, ela pode estar no próprio ato, uma decisão administrativa, sentença administrativa, fazer uma analogia, ou a motivação pode estar em outro ato, que é a motivação por aliunde ou per relationem, assim, com T mesmo, relationem, imagino seja relacionem. É engraçado a motivação, porque quando você abre a Constituição, você vê que se tem o artigo 93, inciso 9, todos os atos judiciais têm que ser motivados, que serve para... Que fundamenta a própria existência dos embargos de declaração, mas a motivação não está na administração pública. É loucura, né? Porque a gente vive num estado de direito, mas tem motivação.
mas isso não impede a sua exigência. Por exemplo, aplicar uma penalidade por descumprimento contratual de um prestador de serviço. Essa penalidade tem que estar motivada. A ausência de motivação pode ser levada ao Poder Judiciário. Certinho? Ou, baseado na autotutela, a administração pública pode rever seu ato. Os princípios não se... E por que eu pedi atenção aqui? Motivação não se confunde com motivo. Assim, chega em casa, pega 3 cores de caneta e escreve motivação diferente motivo. Ação diferente motivo. Motivação é a justificativa escrita, enquanto o motivo é o fato que autoriza a realização do ato. É meio estranho, mas é. Um professor na faculdade, eu me lembro disso porque eu tive que estudar muito para a prova dele. Não por nota baixa nem nada, mas é que a prova era rigorosa. Ele colocava assim que a motivação é a exposição dos porquês, enquanto o motivo é o porquê. Acho que depois de um certo tempo fez um pouquinho de sentido. Porquês, porquê, tal, não sei. Mas enfim, é muito bom professor, viu? Perfeito aqui. Legal. Em 3 hipóteses, a motivação não é exigida. Exceções. Motivação evidente. Motivação inviável. E nomeação e exoneração de cargos comissionados. E é uma coisa de louco essa situação da motivação, dos princípios da administração pública, da legalidade. Por exemplo, você está dirigindo seu carro, você leva uma multa por não demonstrar que você vai mudar de faixa, dar farol, né? Seta. Sabendo legal, né? Tô sabendo legal. Você não dá seta. Gente, como você vai debater esse ato no judiciário? É coisa de louco. Então, e o que justifica isso? A presunção de legitimidade. O ônus é do administrado, demonstrar que não, deu seta. A gente é um sensor no carro que mostra o tempo quando ele deu seta. Mas esse é um dos grandes problemas de, por exemplo, infrações de trânsito. Diferente de um radar, que o radar você consegue ver se ele está desequilibrado, calibrado ou não. Mas, exatamente, mas por outro lado enfim, é difícil. E acho que um último ponto aqui importante quando a gente está falando de motivação, e talvez isso daqui que seja um pouco mais palpável, porque é muito debatido, teoria dos motivos determinantes. Essa daí vai cair na prova, hein? Essa vai cair na prova, pô. E foi um advogado que me ajudou, hein? Não? É bom essa coisa de... como eu disse, eu fiz pós na Escola do Ministério Público em Difusos Coletivos. A maioria dos meus professores eram promotores, oradores, enfim. E tive alguns professores juízes, outros professores advogados. E é legal porque a visão que cada um tem é muito agregadora. A visão de um defensor público sobre direitos e garantias fundamentais, eu te garanto que deve ser 10 mil vezes mais avançada que a minha. Né? Enfim, é legal porque a gente vai agregando aí, enfim. Teoria dos motivos determinantes. O motivo é requisito do
de validade do ato. E sem ele o ato se torna nulo. O que eu quero dizer com isso? Acho que é mais fácil isso. O motivo vincula a validade do ato. Ou seja, se for invocado um motivo inexistente, o ato é nulo. Se for invocado um motivo equivocado, o ato é nulo. Se você tomou uma multa de trânsito por passar em um sinal vermelho, em determinada localidade não há um sinal vermelho, o ato é nulo. E acho que o legal de multa de trânsito é que todo mundo, sabe, tem algum amigo, ou tomou, não é legal, né? Mas enfim, é uma realidade mais palpável. Enfim, acho que a teoria dos motivos determinantes é um assunto que cai bastante, vira e mexe, por conta da validade do ato. E vocês podem perceber que tudo vai se conectando, parece uma teia de aranha, tudo cai na legalidade. Enfim, gente, são 10h30. Vocês querem encerrar por hoje ou... Tranquilo? Tá, vão ficar então pendentes mais 1, 2, 3, 4, 5, 7 princípios, administração pública e controle e órgão público para a próxima aula, além de administração direta, se não me engano é direta e indireta, tá bom? Espero de coração aqui que tenha agregado alguma coisa, tá? Qualquer dúvida, por favor, me manda e-mail. Posso demorar um pouquinho só para responder, tá? Mas vai ser uma grande satisfação responder e colaborar aí com o que der, né? Acho que esse é um projeto legal justamente por isso, porque cada um que já passou por uma situação colabora com o que pode, tá? Obrigado pela atenção de todo mundo, certo? Eu sei que minha voz não é tão bonita, mas eu sou legal. Vocês veem, eu passo um perfuminho até, com uma gravatinha. Enfim, tá bom, gente? De novo, vamos pra casa em paz aí, bom descanso e sucesso pra todo mundo, tá bom?